Então, mais uma aula nossa desse módulo de regra de 3. E agora, nesse vídeo 6, nós vamos dar início à regra de 3 composta. Tá? Então, vamos começar agora a regra de 3 composta. O que é uma regra de 3 composta? É um método de resolução dos problemas que envolvem mais de duas grandezas proporcionais. Já vimos que as grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Não é isso? Então vamos agora aqui no nosso primeiro exemplo. Olha só. 40 operários constroem 3 casas em 6 meses. Quantos operários serão necessários para construir 4 casas em 5 meses? Então olha só aqui. Nós vimos que agora nós temos 3 grandezas aqui. Nós temos operários, temos casas e o tempo aí, né, que está em meses. Então vamos montar aqui, ó. Então, 40 operários constroem 3 casas em 6 meses. Vamos por assim, vamos confundir com metro. Quantos operários, então, X, serão necessários para construir 4 casas em 5 meses? Pronto, está aqui. Então nós temos aí 3 grandezas, aí, então 3 colunas. Agora é o seguinte, a pessoa vai acabar ficando mais craque ainda em regra de 3 simples, que nós vamos transformar essa regra de 3 composta em várias regrinhas de 3 simples. Olha só o macete aí, o jeito que nós vamos resolver. A primeira coisa que você vai fazer é procurar onde está o X. Ele está aqui, ó. Beleza. Então você vai vir aqui e vai copiar, ó, 40 e o X, certo? E agora nós vamos fazer pequenas regrinhas de 3, ou seja, regras de 3 simples. E nós vamos sempre comparar 2 a 2, onde o X esteja aparecendo. Quer dizer isso aí. Eu vou pegar essas duas aqui primeiro. Você vai esquecer isso aqui você vai esquecer. Você vai comparar só aqueles dois, certo? E nós vamos agora fazer a nossa pergunta para a regra de 3 para poder verificar os sinais que nós já aprendemos em aulas anteriores, hein? Então, vamos lá. Aí, repare que essa coluninha aqui você já pode colocar os sinais, certo? O 3 é menor que o 4, então menos no 3 e mais no 4. E agora você vai fazer a pergunta para a regra de 3, certo? Eu vou fazer a perguntinha para ela. Então, olha só. Para fazer 3 casas, precisou de 40 operários. Para fazer 4 casas, nós vamos precisar de mais operários, certo? Se tem mais casas para serem feitas, você precisa contratar mais gente para poder fazer, né, essa obra aí. O que aconteceu nesse pedacinho? Você vai ver que deu menos, mais, menos, mais. Ou seja, essas duas aqui são diretamente proporcionais. Então, qual é o macete? Na hora que isso aqui descer, ele desce direto. Ou seja, você vai copiar 3 e o 4. Então, esse é o macete. Então, se deu direto, você desce direto, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou apagar isso daqui, tá? Certo? Então, vou dar uma apagadinha nisso aqui. Por que agora eu vou apagar isso daqui? Porque nós vamos fazer agora uma outra comparação, tá joia? Nós vamos fazer agora uma outra comparação. Que comparação que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o 40 lá e o X e vou comparar com esse aqui, tá vendo? Agora você vai esquecer isso aqui. E vai agora analisar os sinais aqui. Olha lá. Aqui, tá vendo? Eu consigo colocar os sinais. O 6, ele é maior do que o 5. Então, mais no 6 e menos no 5, certo? E agora, vamos fazer a pergunta para a regra de 3. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa perguntinha para a regra de 3 aí. Tá joia? Então, a pergunta para a regra de 3.
Se em 6 meses, né, com 6 meses, você precisou de 40 operários, para fazer uma obra lá, né, em 5 meses, você vai precisar de mais operários, concorda? Por que vai precisar de mais? Se eu diminuo o tempo, você vai chegar e falar, vai pensar assim, puxa, eu preciso contratar mais gente, senão eu não vou conseguir terminar a minha obra. O que aconteceu agora? Agora os sinais ficaram menos, mais, mais, menos, não é isso? Repare para você ver aí, ó, nos sinais do jeito que eles ficaram. Tá vendo? Ficaram assim. Então o que aconteceu? Aqui deu inversa. E agora como é que eu faço? Quando ele descer, você vai inverter. Se lá está 6 e 5, aqui vai ficar 5 e 6. Pronto, tem mais alguma comparação para ser feita? Não tem, acabou, tá vendo? Então agora você vai resolver o exercício e vai dar a resposta final. Olha o macete, gente. Aqui é x, é o único pedacinho que é x. Aqui é linha. Se tivesse mais, tudo linha, tá? Mas não tem outras comparações, então eu parei ali. Então já guarda aí, só o primeiro aqui, que é x, tá? Então só o primeiro aqui, que é x. Então vai ficar assim, ó, x vezes 3 vezes 5 é igual a 40 vezes 4 vezes 6. Não é um procedimento do mais e do menos, mesmo que você fique fazendo análise separadinha, mas é aquele um que você vai no caminho certo. Não tem segredo, tá vendo? E agora nós vamos simplificar, que nós já aprendemos já, certo? Lá, o 3 eu posso simplificar com 6, ó. Os dois são divisíveis por 3, então aqui cortou, dá 1. E o 6 dividido por 3 vai dar 2. E agora eu vou pegar o 5 com 40 por 5. Aqui dá 1. E aqui, simplificando por 5, vai dar 8. Aí, o que sobrou aqui no primeiro mesmo? Só o x, ó. E no segundo? Sobrou 8 vezes 4, 32 vezes 2, 64. No caso, operários. Prontinho, gente. Aí tá resolvido a nossa primeira regrinha de 3 composta. Agora nós temos um segundo exercício aqui. Tá? Então tá lá, ó, trabalhando durante 8 horas diárias, 8 máquinas iguais produzem 2.400 unidades de certa peça por dia. Se a jornada de trabalho diária for aumentada para 10 horas, o número de máquinas necessário para produzir 4.500 unidades dessa peça por dia será igual a... Então, repare que nós temos uma outra regra de 3 composta, certo? Porque nós temos 3 grandezas aí. Você vai ver que está lá horas diárias, máquinas e unidades de certa peça, tá vendo? Então, vamos montar aqui. Então, olha só. Trabalhando 8 horas diária. 8 máquinas produzem 2.400 unidades de certa peça por dia. Se a jornada diária for aumentada para 10 horas, ou seja, passar para 10 horas por dia, o número de máquinas necessário para produzir 4.500 unidades de peça por dia será igual a... Então, gente, olha só, nós temos uma regrinha de 3 composta, certo? E o que eu falei para vocês? A primeira coisa que você faz é procurar onde está o x. Ó, o x está aqui no meio agora. Ele pode estar em qualquer lugar, gente. Você viu que no primeiro exercício estava lá no começo. Daí o que eu vou fazer? Vou chegar aqui e já vou copiar aqui embaixo, ó. Então vou pôr 8 e o x, certo? E vamos começar a fazer as nossas comparações. Eu vou pegar esse, tá? Com a primeira coluninha. Então vou pegar esses dois aqui primeiro, tá joia? Aí, ó, vou pegar esses dois. E esse aqui, você esquece. Eu poderia pegar esse aqui primeiro? Pode. Você que escolhe. Eu, né, sempre falei no cursinho que eu padronizo da esquerda para a direita. Então, vamos fazer as comparações para verificar os sinais aí.
Então, nessa primeira coluninha, nós temos como já colocar os sinais. O 8 ele é menor do que o 10, então menos no 8 e mais no 10. E vamos fazer a pergunta para a regra de 3. Trabalhando 8 horas por dia, precisou de 8 máquinas. Trabalhando 10 horas por dia, eu vou precisar de menos máquinas, gente, não é isso? Então, lá em cima é mais. Porque se você aumenta a sua capacidade de trabalho, tá vendo, diária, o que vai acontecer? Você pode precisar, né? Você pode comprar menos máquina para trabalhar, você está trabalhando mais horas por dia. O que aconteceu aí? Ficaram os sinaizinhos assim, ó, menos, mais, menos. Deu inversa, não é isso? E se deu inversa, quando descer, tá vendo? Quando vier para cá, ele vai inverter. O nome já fala, ó, inverso, então inverter. Lá não está 8 e o 10, então vai ficar 10 e o 8. Pode ver lá, inverti, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou, tá vendo? Vou chegar aqui e vou apagar, beleza? Parece que não vai apagar o sinalzinho do 8 do X. Aí eu vou apagar. Esse aqui eu poderia ter mantido, tá? Eu poderia ter mantido porque o 10 sempre vai ser maior do que o 8. Se quisesse apagar, não interferiria em nada, tá? Mas vamos mantê-lo ali, tá joia? E agora, o que eu vou fazer? Então agora eu vou pegar esses dois aqui, certo? E nós vamos esquecer aquele primeiro. Não vamos esquecer isso aqui agora, ó. Isso aqui já não tem mais interesse para a gente, tá vendo, certo? Então nós vamos agora analisar esses dois. E vamos lá para a nossa perguntinha, certo, gente? Então nós vamos perguntar aqui, opa, a regra de 3. Olha só, para fazer 2.400 unidades, tá vendo? Precisou de 8 máquinas. Para fazer 4.500 unidades, nós vamos precisar de mais máquinas, certo, gente? E aqui menos. Não podemos esquecer, né? Que esse aqui é menos e esse aqui é mais, porque o 4.500 é maior que o 2.400. Certinho? Então, ó, se você tem mais unidades para serem feitas, você precisa de mais máquinas para poder cumprir, tá vendo? Com esse trabalho que tem que ser feito, certo? Com isso, por exemplo, que foi combinado, que foi comprado, tá vendo? Não foi isso? Então, vamos lá. E agora, como é que ficaram os sinais aí? Ficaram menos, mais, menos, mais. Pode ver, ó, os dois sinaizinhos ficaram, tá vendo? Iguais do mesmo lado, certo? Então aqui nós temos agora uma direta. Se você falou direta, então quer dizer que quando descer, certo, gente? Quando descer, quando vier para cá, ele vai descer direto. Então vai ficar o quê? 2.400, 4.500. Tá joia? E agora, hein? Tem mais alguma comparação para ser feita? Não, só tinham 3 grandezas, tá vendo? Ó? Então tem que aparecer 3 colunas, então tá certinho, ó. Então as 3 colunas estão aqui. Então o que acontece agora? O primeiro é sempre x e depois linha, tá joia? Então como é que eu irei montar a minha equaçãozinha? Então vai ficar assim, x, tá vendo? Eu vou começar sempre pelo x para poder ficar o x no primeiro membro da equação, vezes o 10, vezes o 2.400, igual a quem? 8 vezes 8 vezes 4.500, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. É isso? Nós já aprendemos, né, nas aulas anteriores aí.
Nós temos que o sinal de igualdade, e isso nos mostra que quando nós temos a igualdade entre dois membros, nós não estamos falando de equação. Aí vamos simplificar, que nós também já aprendemos. Não vou fazer uma conta aí, 8 vezes 8 vezes 4.500. Então nós vamos simplificar aqui, que eu vou cortar 2 zeros. Cortando 2 zeros significa que eu estou simplificando os 2 por 100. Aí eu vou pegar o 24 e vou simplificar com um dos 8, tá vendo? Vou com esse aqui. Então, 24 por 8, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Certo? Aí eu vou pegar agora esse 3 e vou simplificar com 45, tá? 3 aqui por 3 dá 1. E o 45 dividido por 3 dá 15. Olha só agora, vou pegar o 10, tá vendo? Vai simplificando o máximo que puder, gente. Com 15. Os dois são divisíveis por 5. Então eu vou cortar aqui, certo? Aqui vai dar 2, né? Então simplificando por 5. E aqui vai dar 3. Agora eu vou pegar o 2 e vou simplificar com 8, tá vendo? Às vezes ficam vários riscos aqui, mas é muito melhor você aprender a simplificar do que você ficar fazendo essas contas enormes, ainda mais num concurso público, você tem que ganhar tempo. Então, agora vamos pegar o 2 e o 8, vamos simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1, e o 8 dividido por 2 vai dar 4. Dá uma olhadinha o que sobrou no primeiro membro. Só o x. O que sobrou no segundo membro? Sobrou aqui o 4 e o 3. 4 vezes 3, 12. Então, vou precisar de 12 máquinas. Aí, ó, beleza? Já era, tá vendo? Mais um exercício resolvido. Então, a alternativa D é a nossa resposta correta. E vamos para o último exercício desse vídeo. Então, tá aqui, ó. Um concurso caiu, tá vendo? Para técnico de segurança do trabalho. Tá joia? Então, vamos lá. Certo trabalhador cobra seus honorários em relação às horas trabalhadas. Sabes que em certo contrato ele trabalhou 8 horas por dia durante 12 dias e recebeu um total de R$ 2.400. Ao todo, qual a quantia que ele deve receber ao trabalhar 10 horas por dia durante 8 dias? Tá vendo? Então nós temos uma outra regrinha de 3 composta aqui. E nós temos 3 grandezas, as horas trabalhadas por dia, a quantidade de dias, 12, né? 12 dias, ela tá vendo? 8 dias, e o valor recebido. Então, vamos montar. Então, ele está lá, sabendo que em certo contrato ele trabalhou 8 horas por dia durante 12 dias, ele recebeu 2.400. Não coloca o vírgula 00 para não confundir na simplificação. Ao todo, qual a quantia? Então, x aqui no finalzinho, que é a quantia. Ele deve receber ao trabalhar 10 horas por dia durante 8 dias. O que eu ensinei para vocês nos 2 primeiros? Procura onde está o x. Olha agora onde foi parar. Lá no finalzinho, sem problema algum. Daí você vê e já copia aqui. 2.400 e o x aqui embaixo. E agora vamos fazer nossas comparações. Então agora eu vou pegar esse com esse aqui. E esquece desse aqui, gente. Esquece desse do meinho aqui. Certo? E vamos colocar os sinais. Aí repare que na nossa primeira coluninha dá para colocar os sinais. Menos no 8 e mais no 10. Certo? E vamos fazer a pergunta para a regra de 3. Aí, ó, trabalhando 8 horas por dia, ele recebeu 2.400. Trabalhando 10 horas por dia, ele vai receber mais provento, né? Isso vai receber mais dinheiro. Você está trabalhando mais horas, você vai receber mais. O que aconteceu aí? Ficaram sinaizinhos assim, ó, menos mais, e do outro lado lá, ficou menos mais. Deu direta, tá vendo? Certo? Então deu direta. Se deu direta, como é que nós fazemos? Na hora que for descer,
ele vai descer direto. Então vai ficar 8 e o 10, beleza? Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou apagar isso aqui, né? Para não ficar esses riscos aqui. Esse aqui, o menos e o mais aqui você pode deixar, né? Certinho? E vou apagar aqui, porque eu não sei como é que ficaram os sinais. Tá joia? Mas repare que aqui você pode deixar, tá vendo? Então vamos lá. Agora nós vamos comparar esse com esse aqui. Aí, aqui já dá para você colocar os sinais, mais no 12, menos no 8. E vamos fazer a pergunta para a regra de 3. Aí, ó, trabalhando 12 dias, tá vendo? Certo? Ele recebeu 2.400. Trabalhando 8 dias, ele vai receber menos dinheiro, certo? Então, lá em cima é mais. Tá joia, gente? Você está trabalhando menos dias, vai receber menos. O que aconteceu aqui? Ficaram os sinais desse jeito. Mais, menos, mais, menos. Não é isso? Então, aqui também deu direta. Tá joia? Então, quando for descer, aqui, vai descer também direto 12 e o 8, beleza? Então, como é que eu resolvo agora? É que esqueminha, gente, só é x no primeiro, depois é linha. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. X vezes 8, aqui é o x, tá vendo? Vezes 12 igual a 2.400 vezes 10 vezes 8. Tá joia? E olha só agora como é que eu vou fazer essa simplificação. Eu posso cortar esse 8 com esse 8, certo? É como se estivesse dividindo os dois por 8. 1 e 1, então quando são iguais, você pode cancelar. Gente, aqui é 12, aqui é 24. Se eu simplificasse por 12, aqui vai dar 1, aqui daria 2, não é isso? Mas aqui é 2.400, então tem 2 zerinhos, então eu vou colocar os 2 zerinhos aqui, tá vendo? Pronto. Então o que sobrou aqui no primeiro membro da equação? Só sobrou o x, tá vendo? E o que sobrou aqui? Sobrou 200 vezes 10. 200 vezes 10 vai dar 2.000. Então ele vai receber R$2.000. Tá vendo? Certo? Então, por isso que a alternativa B é a nossa alternativa correta. Certo? Pronto, aí, ó. Encerramos mais um vídeo. Gente, assistam quantas vezes forem necessárias. Regra de 3 é muito importante. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato conosco aqui. Estarei à disposição para tirar suas dúvidas aí, com respeito à regra de 3. Tá joia? Até o próximo vídeo.